Virgem, seja bem-vindo, bem-vinda à sua leitura aqui nesse canal. Lembrando que é uma mensagem geral, atemporal, ser geral não vai ressoar com todo mundo, então pegue, portanto, aquilo que fizer sentido para você e o que não fizer sentido joga para o universo, tá? Também lembrando que essa mensagem, ela vai fazer sentido para quem tiver Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Júpiter em Virgem, tá bom? E a última mensagem paroquial. Curta, comenta, compartilha com um amigo virginiano, virginiana, que você percebe, sente depois de ver esse vídeo que vai fazer sentido para ele e para ela, tá bom? Bem, vamos começar. O deck que eu vou usar pro jogo de vocês vai ser o Greenwich Tarot e a carta conselho vai ser do Oráculo dos Elementais. Vamos começar, Virgem? Vamos lá? Peço licença a cada guardião, guardiã que cuida do virginiano, da virginiana que está aí do outro lado vendo essa mensagem, que aqui eu seja completamente 100% guiada pela intuição. Peço licença para os senhores e as senhoras e peço ajuda para que venha a mensagem correta, né? Que possa ajudar a Virgem de algum jeito, de alguma forma. Deixa eu só ajeitar isso aqui, que acho que deve ter dado um barulhão, gente. Peço perdão. Ai, vamos lá. Virgem, vamos ver qual é a mensagem de vocês hoje. Qual é a mensagem para Virgem? Já pulou 2 cartas. 10 de espadas. O carro. Me dá mais uma carta. Mas aqui eu já vejo problemas financeiros. A justiça. Virgem, 9 de espadas, a estrela, 5 de paus. Olha, eu vejo aqui problemas financeiros, problemas para escolher um caminho e uma certa falta de maturidade também. Por que eu digo isso? Porque aqui você está com certo medo de deixar pessoas e situações para trás. Ainda rola um medo. Ainda rola... Tem esse sentimento de eu preciso pertencer a algum lugar, a alguma coisa, a alguma situação. E parece que tem alguns virginianos que tem um caminho muito legal que está aparecendo. Aqui com essa carta da justiça e com essa carta do carro, é algo que você é bom em fazer. Ou você está aprendendo a ser bom nisso, mas é algo que você é bom em fazer, ponto. É um caminho muito bom para você nesse sentido. Só que aqui você está enfrentando problemas financeiros, problemas familiares, e você não está conseguindo deixar pessoas para trás, situações para trás, pensamentos para trás, padrões para trás. Qual é o assunto dessas 3 cartas, por gentileza, espiritualidade? 6 de ouros. Está ajudando muita gente, não está se ajudando. Ou está pedindo pouca ajuda. Essa pouca ajuda vem da onde que tem que estar pedindo, Virgem? 3 de espadas, mais uma, por gentileza. O pendurado.
Bem, esse 6 de ouros com 3 de espadas e o pendurado. Peraí, assim. Não deve ter focado, gente, peço desculpas. Me diz muito sobre o virginiano, uma virginiana que ajuda as pessoas ou pede pouca ajuda e vai para casa cheia de mágoa. Volta para dentro da sua cabeça, né? No sentido de confraterniza, sai com as pessoas, conversa com as pessoas, entrega. E aí quando ela volta para dentro da sua casa mental, de volta para os seus pensamentos, tá uma bagunça. Tá só o pó. Tá só o resto. E aqui, se você não prestar atenção nessa situação, se você não sair dessa árvore, porque eu sei que a gente tem um conforto no desconforto, porque a gente já está acostumado com aquele desconfortável. Mas se você não sair desse padrão mental, se você não parar de pedir, de ajudar pessoas que não devem ser ajudadas, ou não pedir ajuda para aqueles que estão querendo te ajudar, e aqui pode vir nesse contexto espiritual, pode vir nesse contexto de guardião ou entidades, deidades também, você vai ficar mentalmente pior. Aqui tá pegando muito seu mental. Se você não sair... Ai, meu cotovelo. Se você não sair dessa árvore, né? Porque se você ver, ele não tá preso. Ele não tá preso, ele tá de boa. Mas se você não sair desse ciclo em que você se colocou, porque eu sinto muito, virginiano, virginiana, somos adultos. E apesar dos pesares, a gente tem que botar banca e fazer as coisas. Mesmo que sejam situações que você não escolheu. Escolheram por você, mas em algum momento você permitiu que isso acontecesse. E tá na hora de não permitir mais. Você precisa fazer essa movimentação. Você precisa parar de... Aqui é uma coisa muito específica. Parar de olhar para fora. Parar de querer deixar o outro confortável enquanto você está desconfortável. Ai, mas eu não quero falar, eu não quero dizer, eu quero ajudar, poxa, a pessoa tá ali numa situação de merda e tal. Tá vendo o homem ali atrás com os dados? Esses dados aqui, deixa eu ver se eu consigo... Uns dados aqui, atrás. Então, enquanto você acha que você está ajudando, você vai lá, a pessoa te dá o mínimo e você dá o seu máximo, a pessoa está jogando com você. A pessoa só está fuxicando a sua vida. Então, assim, ou você para de querer ser legal, galera, para os outros, e começa a viver a sua vida, parar de sair, não sei se vocês estão saindo muito, tem talvez virginianas aí que não tá parando em casa no sentido de ficar dando rolê, saída com várias pessoas e às vezes são pessoas que você acha que realmente estão contigo, mas na verdade não estão. Recolha-se. É o momento de se recolher, é o momento de pensar, é o momento de analisar. Analisar sua mente, virgem, sua mente está muito esbagaçada. Mas o que para virgem? Quatro de copas. E o Papa. Tá. Fundo de deck, o Imperador e a Carta do Mundo.
Virgem, vamos lá. Quando você... É interessante isso, você tá num contexto em que você tem uma possibilidade muito boa. Ou, Nath, não, tá tudo uma merda. Tá, mas vamos lá. Deixa eu ver. Pronto. Mas você tem alguma coisa que dá pra você fazer, vamos dizer, nesse contexto financeiro, tem algo que dá pra você fazer, que você é bom fazendo. Essa carta que diz muito de estudo, diz muito sobre conhecimento, entendimento e também aquele conhecimento antigo, quase que ancestral. Só que você não tá vendo isso. Ou se você tá vendo, você não está dando a devida importância para isso. É quase como se... E assim, Virgem, possibilidades não passam duas vezes. Possibilidades não passam duas vezes. E para de achar que as coisas têm que ser perfeitas igual a sua cabeça, que o mundo nunca vai ser igual a sua cabeça. Mas o que para Virgem? Para os virginianos e virginianas aí. As de espadas, essa carta tinha caído no fundo do deck na primeira leva de cartas ali em cima. As primeiras 3 cartas. Página de espadas, mais o que? Dá mais uma carta para página de espadas, por favor. 5 de ouros. O que eu tô falando? Me dá mais uma carta. 2 de espadas. Fundo de deck, 3 de copas. Cavaleiro de paus. Rainha de ouros. Virgem. Você precisa deixar pessoas para trás. E quando eu digo pessoas para trás, são pessoas que você costuma... Aqui tá lembrando muito o jogo de touro. A tiragem de touro. Aqui você precisa fazer essa movimentação de deixar pessoas para trás. E parar de achar que sozinha você não consegue. Porque aqui esse 5 de ouros, ela tá sozinha, né? Aqui ela tá no frio, tá numa situação horrível. Acho que não vai focar, mas enfim. Ela tá numa situação ruim, de trapos e sem dinheiro. E lá atrás tem aquele contexto, as pedras, né, simbolizando as pessoas, mas tem um fogo ali quentinho, só que ela tá longe daquilo, ela tá de costas para aquilo. Então, assim, aqui pode ser 2 coisas, 2 opções. Primeira, você precisa deixar um contexto para trás, e esse contexto pode ser amizade, família, relacionamento, emprego, projetos. E quando eu falo essas situações que você já sabe, já entende, já tem a intuição, já tem o feeling de que não vai te acrescentar em nada. Você só tá lá, desculpa, mas para ser a boazuda, para ser o bonzudo, para poder as pessoas falarem, olha como virgem é legal, nossa, a virgem é tão maneiro, né? Poxa, virgem, aqui tem um ego também, tá? Virgem é tão legal, tão maneiro, virgem ajuda, virgem dá caminho, virgem conversa, virgem tem tato, virgem sabe dar posicionamento. Aqui tem esse ego de querer ser visto assim. Só que você se esquece. Toda vez que você quer ajudar o outro e esquece de se ajudar primeiro, você se esquece. Porque você usa toda a sua energia, tu usa seu conhecimento para uma situação que não é para fazer. E aqui diz que você sabe. Aqui diz que você tem esse entendimento. Só que você está no conforto do desconforto. Então aqui
Aí, como eu disse, aqui tem essa situação de você estar tendo que se afastar. E também tem uma situação de virginianos e virginianas que têm a possibilidade de caminho financeiro. Ou se não for um caminho financeiro de dinheiro, pode ser pessoas prósperas. E a prosperidade, ela também não só se mostra no dinheiro. Às vezes são pessoas muito intuitivas, são pessoas que perceptivas. O que está te matando aqui, podemos assim dizer, né? Não de forma literal, por favor. Mas o que está minando as suas forças aqui é o fato de você não se priorizar. Você prioriza todo mundo e isso não é bonito. Eu sei que a gente vive numa sociedade e, diretamente ou indiretamente, a gente é ensinado que sermos pessoas que a gente se doa para o outro, faz de tudo pelo outro é bonito, e sacrificar-se pelo outro, esquecer-se pelo outro, e o outro pode ser qualquer pessoa que não seja você. Isso não é bonito, isso não é legal, isso não é positivo, isso não é bom, não é? Porque a vida é sua, os caminhos são seus. Quando você morrer ou quando você estiver no seu leito de morte, você vai se lembrar de tudo que você queria ter feito, mas você não fez. E aí? Como é que volta? Não volta, né? Aí, meu filho, talvez só numa próxima reencarnação. Aqui é o 2 de espadas. O 2 de espadas te fala de você estar numa encruzilhada. Você precisa escolher. Ou vai, ou não vai. E se não for, não reclame por não ter os resultados que você gostaria de ter. Virgem. Puxão de orelha, hein, Virgem? Puxão de orelha. Mas lembre-se, é nos puxões de orelha, no recalculamento de rota que a gente tem a oportunidade, a possibilidade de aprender, de não cometer o erro novamente e de seguir finalmente o caminho que a gente quer. Não que alguém, que algo, alguma coisa disse que deveria ser o seu caminho. Caiu o imperador, eu vou aceitar, o imperador e o rei de copas. Tá na hora de botar banca, virgem. Botaram muita banca na tua vida. Todo mundo, aqui eu vejo todo mundo colocando banca na sua vida. Todo mundo gosta de se meter. E aí você fala, não, mas eu falo. Não fala. Do jeito que tem que falar, não fala. É muito... Tá sendo muito trouxa, virgem. A verdade é essa. Tá sendo muito bobinho, muito bobinha. E aqui esse bobinho e bobinha não é porque, você é fofinho, você é fofinha. Não é isso. É porque você quer ser visto, você quer ser vista desse jeito. E aí que mora o problema. É aí que mora o problema. Porque quando você quer fazer movimentações para ser visto de uma forma que, de verdade não vai acrescentar em nada na sua vida, você perde muita coisa. Você perde o poder de se empoderar, de se entender, de se descobrir, de viver realmente a vida que você quer viver. Porque aqui eu vejo virginianos indo para um caminho de vida que na verdade eles nem queriam. Fazendo coisas, vivendo coisas, falando coisas, estando em situações que eles nem queriam estar. É como se você estivesse vivendo uma vida que não é sua. Fazendo escolhas que não... De verdade, quando você para pensar, você fica, cara, pra que eu tô fazendo isso? Mas você continua, porque você quer que o seu ego seja inflado. Se você continuar mais cedo ou mais tarde, você vai perceber que esse caminho não tem nada pra você. E aí você vai se sentir cada vez mais sozinho e sozinha. Por quê? Porque esse sentimento de falta e necessidade de ter algo para complementar não é dos outros. É de você mesmo, de você mesma. Aí não adianta família, não adianta nada, sabe? Que a gente usa às vezes.
Aqui também pode ser virginianos em contextos de alcoolismo, vícios em várias coisas, talvez ficar rolando na rede social, enfim, para tentar preencher algo que não dá para ser preenchido, porque o que deve ser preenchido é dele e dela mesmo. Como é que eu faço isso, Nath? O que eu tô falando. Começa a se ouvir, começa a escolher. Para de querer agradar, para de querer caber numa caixa que não te cabe. Nossa, a luz ficou forte. Diminui um pouquinho. Para de querer caber no local que não te cabe, é muito pequeno para você. Para de diminuir sua luz para que os outros fiquem confortáveis. Que se dane os outros. Você vai deixar mesmo que o outro se sinta bem enquanto você está se sentindo um lixo? Não, né? Vamos agora pedir uma mensagem, uma carta conselho dos nossos amados elementais para vocês que estão aí do outro lado, virginianos e virginianas. Queridos elementais, uma carta conselho, por favor, para esse contexto que foi apresentado aqui nas cartas, para os virginianos, para as virginianas que estão aqui. Por favor, uma carta conselho, por gentileza, gente. Carta conselho. Virgem. Movimento. Dance, corra, caminhe. Movimentar o corpo, mantenha a mente aberta. Em breve você notará uma grande mudança. Mais uma carta, por favor. Deixa eu ver aqui. Mais uma carta, por favor. Virgem, por gentileza. Mais uma carta conselho. Pronto. Compreensão. Procure colocar-se no lugar do outro. Esse exercício pode trazer uma nova visão e ajudar na resolução de problemas. Esse movimento pode ser um movimento literal, de realmente se mexer. Talvez aí alguns virginianos estão num processo... Eu não quero falar depressão, porque diagnóstico, enfim, precisa de diagnóstico. Mas se for o caso, procure ajuda. Procure um profissional da área, um psiquiatra, um psicólogo. Até mesmo porque se a nossa mente não tá bem, nada vai estar bem, tá? Pode ser nesse contexto de virginianos e virginianas se sentindo travados, se sentindo sem vontade de fazer as coisas e precisa dessa movimentação. Estão em contextos que precisa se mexer, precisa se movimentar, precisa fazer uma escolha. Ou então também precisam fazer um exercício físico, literalmente um exercício físico. Talvez fazer uma caminhada, entrar numa musculação, fazer um pilates, uma dança, não sei. Mas botar energia para mexer de forma literal ou então dessa forma espiritual ou mental. Também pode ser espiritual no contexto de você precisa ter novas práticas ou criar práticas espirituais que façam sentido para o seu contexto. Por exemplo, Nath, não sou da bruxaria nem nada, sou uma pessoa evangélica, cristã. Então, meu amor, vai na missa, vai pedir ajuda para um sacerdote dessa área que tem o conhecimento para te ajudar, ou então vai ler a Bíblia, vai ler salmos, passagens que façam sentido, peça ajuda nesse contexto. Nath, eu sou, sei lá, da Umbanda, Candomblé, Quimbanda, enfim, dessa área. Peça ajuda para suas entidades, peça ajuda aos orixás, peça ajuda nesse contexto. Nath, não tenho nada a ver com isso. Sou mais dessa área de bruxaria ou espiritualidade livre, enfim, que é o meu caso, eu pego um pouquinho de cada coisa. Então, peça ajuda a todos aqueles entidades, deidades que fazem sentido para você, que de certa forma teve algum tipo de conexão, tá? E aqui a compreensão, procure colocar-se no lugar do outro. Esse exercício pode trazer uma nova visão e ajudar na resolução de problemas. Aqui tem duas mensagens. Aqui podem ser pessoas que realmente você precisa sentar, escutar e entender a situação,
saber realmente se o que a pessoa está pensando, sentindo. Talvez uma pessoa próxima, um parceiro, uma parceira, que está precisando ser escutado no momento, ou então a pessoa está precisando te escutar, ou essa situação dos dois de escutar um ao outro. Mas também, aqui também pode ser, veio também aqui para mim, num contexto de, às vezes, se você ouvir a história direito, você vai perceber que a outra pessoa não é vítima, sabe? Você vai perceber que o outro tá na situação que tá porque fez por merecer, por algum sentido. E aí, você vendo toda a situação, cabe a você escolher se você vai fazer algo sobre isso ou não. Já adianto aqui, perante o que foi dito, que talvez é melhor recolher-se e deixar o outro viver e passar pelo que precisa passar, seja o que for. Porque às vezes, grande parte das vezes, no contexto que a gente está agora, as pessoas elas só aprendem perante situações difíceis. Tá bom, Virgem? Bem, é isso que eu tenho para vocês. Até passou um pouco, mas a mensagem precisava ser passada. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com algum virginiano ou virginiana que você sente que essa mensagem vai fazer sentido. É isso que eu tenho para vocês hoje. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.